Queridos amigos, queridas amigas, estamos aqui para a segunda edição do nosso Diálogos. E hoje, com muita alegria, recebemos o professor, ator, fotógrafo Cuca Nakazone. Olá, meu querido. Olá, Ângelo. Prazer falar contigo aqui. Eu é que fico muito feliz por você ter aceitado o meu convite e podermos compartilhar um pouquinho de sua trajetória tão rica em várias frentes, não é, Cuca? Como Pois professor, né, há é. mais de 2 décadas, como fotógrafo, né, com trabalhos importantíssimos, sobretudo cobrindo a cena teatral paulistana, e como ator também, né? E como eu sei que a sua trajetória como ator é a que vem de mais tempo, você ainda era muito jovem, né? Você é de Mogi das Cruzes e começou lá na sua cidade natal, né? Num grupo de teatro que fez coisas lindas. Eu gostaria que você contasse para o nosso público como é que começou essa sua paixão pelo teatro. Olha, Ângelo, isso vem desde criança. Eu me lembro que lá pelos meus 9, 10 anos de idade, estudava no Colégio do Estado, lá em Mogi, e um grupo de teatro foi se apresentar, né, no pátio para todos nós. E era uma peça infantil, não lembro qual era o grupo, não lembro quem eram os atores, mas eu lembro que aquilo já me chamava muito atenção, né, e me tocava muito ao coração. Pouco antes disso, lá, não sei como é que se chama hoje, no pré-primário, né, eu fui o orador da minha turma. Então, ali, aos 6 anos de idade, eu decoro meu primeiro texto, vamos assim dizer. Minha irmã mais velha que me ajudou a decorar, faço a minha primeira maquiagem, tenho o primeiro figurino, e as coisas foram chamando aos poucos. Eu sou muito curioso para a arte. Aos 8 anos, eu fui com os meus primos ao cinema, né? Nós fomos assistir um filme dos Trapalhões, Os Trapalhões nas Minas do Rei Salomão. O segundo filme que eu vi foi um filme do Mazzaropi com a minha mãe. E o terceiro filme, tudo isso aos 8 anos. E o terceiro filme que eu vi foi Marcelino Pan ou Pão e Vinho, né? A exceção deste filme com a minha mãe, tudo se ia muito a pé. Mogi é uma cidade bonita, gostosa, era muito mais segura que hoje, Mogi das Cruzes. Morávamos longe do cinema, mas um primo passava na casa do outro e íamos embora, né? Então começou muito aí. Lá na frente, já no segundo grau, hoje ensino médio, né? Eu tive o privilégio de assistir uma interpretação belíssima do o meu tio o Iauaretê, com o Cacá Carvalho, e lá no Teatro Municipal de Mogi. Antigamente era Teatro Pascoal Carlos Magno, e aí agora é Teatro Vasques, devolveram o nome original dele. Eu tinha 15 anos naquela época e eu fiquei também novamente muito impactado com tudo aquilo que eu via, sobretudo com o trabalho do Kaká e do ator que ficava atrás dele, que daqui a pouco eu lembro o nome. Acabou de fazer uma participação muito especial em Pantanal, hã, que também me explodiu aos olhos e ao coração. Em 1987 ainda, no ensino, médio, vou falar médio porque é o da minha época, tá bom? No ensino médio, eu muito ávido, falei: "Agora é minha vez de procurar teatro, de ver como é que é isto", né. E comprei a Folha de São Paulo, meus pais não liam a Folha de São Paulo, e procurei ali cursos de teatro em São Paulo. E tinha um curso na ACM, essa ACM, graças a Deus, existe até hoje, fica ali na Nestor Pestana, bem pertinho do do lado, né, do Teatro Cultura Artística. Era um curso aos sábados, acho que da 1 às 6 da tarde. Liguei para o meu pai, para a empresa dele, meu pai era empresário, aí eu falei: "Pai, eu estou vendo um curso aqui de teatro em São Paulo, posso fazer?" Aí meu pai, muito rígido, falou: "Não, não vou pagar o curso para você." Aí eu falei: "Tá bom, pai, eu vou fazer, eu tenho dinheiro na poupança,
que eu ganhei do meu padrinho, né? Então eu vou abrir minha poupança, eu vou fazer esse curso. Mas não deu 5 minutos. Eu era muito bom de lábia com o meu pai. Minhas irmãs não tiveram a mesma sorte, né? Não deu 5 minutos, ele ligou e eu atendi. Eu já estava do lado do telefone, eu sabia que ele ia ligar. Ele falou: tá bom, pode fazer o curso, o pai paga para você, não precisa abrir a poupança. E foram, acho que, 3 ou 4 meses de puro encantamento. Ali eu conheci o André Garoli, que também não estava no Tapa ainda. O André iria entrar para o Tapa, se eu muito não me engano, logo 2 anos depois. Né? O André com 19 e eu estava com 17. Fomos amigos até hoje. Né? Então aquilo também foi um momento de grande encantamento para mim. Ano seguinte, em 1988, final de 88, eu presto vestibular para estudar publicidade e propaganda na Universidade de Mogi das Cruzes. Passei, em dezembro eu completei 18 anos, ou seja, aquele curso ainda estava muito latente em mim, aqui de São Paulo, o curso da ACM. Eis que, na sala de aula, uma sala numerosa, diga-se de passagem, lá na UMC, uma querida amiga minha de adolescência, Luciana Rosa Ribeiro, que depois foi para a turma de jornalismo, mas as turmas eram unidas ainda, só se separavam no segundo ou terceiro ano, porque as primeiras disciplinas eram todas teóricas, filosofia, sociologia, teoria da comunicação, enfim, era muito gostoso. E eu me identificava bastante. A Luciana entrou, era a segunda semana de aula. Ela falou assim, pessoal, gostaria de dar um recado para vocês, a professora ainda não havia entrado. Eu acabei de encontrar com um professor aqui nos corredores da universidade, o professor Adamilton, ele tem um grupo de teatro aqui dentro da universidade, já há 10, 11 anos, e ele me pediu para que eu passasse nos corredores das salas de comunicação e outros cursos, avisando que ele tem um grupo e que eles ensaiam, ele e o grupo, todos os sábados, às 11h30 da manhã. Quem quisesse dar um pulinho lá, porque as portas iriam se abrir, ele abria a porta uma vez por ano, né? Para todos os candidatos. Poderia ser engenharia, medicina, odontologia, não havia a menor distinção, como não há. Eu fui, né, naquela manhã do próximo sábado, era uma turma muito grande, devia ter mais de 50 alunos ali querendo fazer teatro. Desses 50, 27 ficaram até o final daquele ano para fazer uma peça chamada A Cara Nossa de Cada Dia, e ali eu me encantei pelo teatro. Eu fiquei 11 anos nesta companhia. 1989 é um ano muito importante. Interrompe, viu, Ângelo? Porque o seu amigo aqui, Não, por olha, é um favor, cristiano por nato favor, tá sendo muito prazeroso ouvi-lo. e professor, né? 89, eu vou fazer um curso de fotografia dentro da universidade. Então, eu fazia estágio no Bom Retiro, no Banco do Brasil do Bom Retiro. Voltava mais cedo para Mogi das Cruzes, fazia o curso de fotografia. E ali, no curso de fotografia, porque eu só teria este curso, essa disciplina, no ano seguinte, por uma sala de 100 alunos, ia ser pesado. Né? E a professora abriu um curso de iniciação à fotografia em preto e branco, desde fotografar, desde composição, desde revelar o negativo e passar para o papel. Primeira foto que eu fiz, infelizmente eu não tenho mais, foi da Estação da Luz. Eu acho que eu comecei bem. É um grande cenário, né? E no momento em que eu já estava fazendo, não era curso, eu já estava no grupo de teatro, né? E naquelas semanas, quando a gente revela o negativo e do negativo vai passar para o papel, Ângelo, aquilo foi um gozo, uma explosão, uma, um tesão, uma ereção, tá? Foi a coisa mais linda que eu já senti na minha vida, porque assim, é de uma magia. E claro, depois nos anos seguintes, quando você vai estudar, né, estudar para dar aula de fotografia, dar aula de história da fotografia, que é um momento da disciplina que eu gosto muito, e você percebe como tudo aquilo aconteceu, como demorou, né? Começa em Paris, poderia ter acontecido aqui em Campinas, não se sabe ao certo, né? Tem aí o professor Boris Kossoy, que um grande estudioso sobre o Hércules Florence em Campinas, que teria descoberto a fotografia muito antes do Daguerre em Paris. Enfim, aquele momento foi um momento de grande descoberta. E naquele ano, para finalizar,
não é? O Adamilton, nosso diretor de teatro, que ficou 35 anos à frente deste grupo. Esse grupo existe até hoje, não está mais dentro da universidade, mas ele existe, né? O Adamilton tinha vindo a São Paulo, tinha vindo, porque agora eu moro aqui, tinha vindo a São Paulo para assistir uma peça com a esposa dele, chamada O Senhor de Porqueiral. Era uma peça que estava sendo apresentada pela primeira vez no Brasil, dirigida pelo Grupo Tapa e também traduzida pelo Eduardo Tolentino, o diretor do Grupo Tapa, o fundador do Grupo Tapa até hoje. Na semana seguinte, o Adamilton me volta com os olhos deste tamanho, porque ele percebeu que ele tinha um grupo ali muito forte, éramos atores muito queridos, a gente se dava muito bem, sabe, Angela? Era um tal de um bater na porta da sala do outro, vamos embora, vamos bater papo, vamos beber uma ali no amarelinho, toda universidade tem que ter um amarelinho, né? Isso foi muito rico, esses 4 anos foram incríveis para mim, né? E falou, olha, eu fui assistir com a Regina, minha esposa, em São Paulo, uma peça do Grupo Tapa, O Senhor de Porqueiral, e eu gostaria de recomendar a vocês para que vão a São Paulo assistir esta peça, vão ver o que é uma peça de um grupo coletivo de teatro profissional, porque ele tinha ali um grupo coletivo de teatro amador, com muitas características profissionais. A gente só não cobrava, mas havia muita rigidez, muitas. Depois eu deixo você perguntar, veja o que você quiser. E aí, Ângelo, o seu amigo aqui juntou mais 4 atores daquela companhia, que são meus amigos até hoje, né? E nós fomos, num domingo, no Teatro Aliança Francesa, que infelizmente fechou, né? Assistir ao Grupo Tapa interpretar o Senhor de Porqueiral. Meu amigo, eu fui arrebatado pelo Grupo Tapa. Isso eu tinha 18 anos. Tanto é que, em 1997, quando eu me inscrevo para fazer o meu mestrado na USP, né? O meu projeto foi sobre o Grupo Tapa, eu entrei, eu sou a primeira pessoa a falar sobre o Grupo Tapa dentro de uma academia brasileira, né? No nível de mestrado, e defendi o mestrado lá, meus pais, minha família, o Grupo Tapa inteiro estava em peso, Clara Carvalho, Tolentino, a Lola estava lá, foi uma tarde de muita emoção. E aí começou a minha história, né, com o teatro. Eu fiquei 11 anos nessa companhia, onde a gente fez trabalhos. Puxa, acho que a gente fez mais de. Eu acho que eu fiz mais de 15 peças. Criação coletiva baseada em textos que o Adamilton levava para a gente, Brecht, Mahasad, Peter Weiss, puxa, Na Selva das Cidades, Os Sete Gatinhos. Olha, tinha tanta coisa bacana, tanta coisa linda. E fomos fazendo, fizemos teatro de rua, fizemos infantil, fizemos adulto, Capeta de Caruaru, que foi a primeira peça que eu faço, o Adamilton dirigiu, ela falou assim, essa peça a gente vai fazer na rua, ela não vai para o palco. Nós fizemos todas as praças de Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz, São Miguel Paulista, na Praça do Forró, e culminamos durante 5 dias aos pés da escadaria da Praça e da Igreja da Sé. Olha, Maravilha. maravilha. Eh, bom, foram 8 anos, né, Cuca? Aliás, 11, 11 11 anos, né? anos. E desse grupo, muita gente se profissionalizou ou não? As pessoas acabaram indo para outras áreas? Não, pouca gente se profissionalizou. Acho que eu sou um deles, o mais velho, a se profissionalizar, e acho que tem umas 2 atrizes que estão aqui. Falei com a Alana semana passada, minto, essa semana, ela está trabalhando no Teatro Itália, fiquei muito feliz, ela é de Mogi, né? Já fez peça lá e agora ela está organizando lá, tem um grupo de teatro, que se eu não me engano, agora quem comanda é o filho do Fausto Silva, não recordo o nome, né? Tem a Lana, tem uma outra atriz, mas muitos, muito poucos, pouquíssimos enveredaram para o teatro. Mas dali, muita gente boa, né? Tá quietinha no seu canto, mas se alguém chamar, pode ter certeza. Cuca, você comentou que vocês eram meio que patrocinados, né, pela universidade lá em Mogi das Cruzes, né? Olha, Hoje a universidade ainda mantém algum grupo?
ou a prefeitura de Mogi das Cruzes? Não, não. A situação lá não é muito boa, não é fácil, não está sendo muito fácil. Eh, o maior patrocínio da universidade com a gente, né, tudo éramos nós que fazíamos. Grupo de teatro coletivo, né, a gente que faz o que é uma grande escola, porque a gente desenvolve figurino, e eu gostava muito de fazer isso. A gente aprende maquiagem, a gente ensina para o outro, a gente faz cenário. O Adamilton, como eu era muito Caxias, um ator muito Caxias, sempre que ele ia afinar a luz, uma semana antes da peça, ou se a gente ia para um outro teatro, né? Era a mim que ele me chamava. Claudinei, sobe lá no palco um pouquinho, abre o braço, vai para frente, vai para trás. Olha aí o Claudinei aprendendo luz de teatro, né? E lá ia eu. Mas nunca ganhamos um centavo da universidade. Porém, porém, nós tínhamos um teatro ali. Ângelo, é muito difícil um grupo de teatro se organizar sem um espaço para poder desenvolver Claro. a sua arte. É muito complicado. O teatro é uma concha acústica. Tem muitos grupos que fazem em ginásio. Você não tem a percepção do som, da sua voz. As paredes não são feitas para aquilo. O palco, a madeira, passa carro, passa isso, passa tudo que você possa imaginar. Nós estávamos lá quentinhos, a gente tinha luz, a gente tinha som. A universidade, olha, acho que somente uma única vez nesses 11 anos que eu fiquei na universidade é que teve um evento lá e esqueceram que o grupo estava lá já há quase 20 anos. O Adamilton, nosso diretor, eu aprendi muito com ele, aprendo com ele até hoje, viu? Muito meu amigo. Ele falou assim: olha, pessoal, não tem problema, vamos lá para a praça da universidade, vamos ensaiar lá, porque essas coisas acontecem e vocês me conhecem, né? Se precisar, a gente vai para qualquer praça ensaiar e assim a gente vai fazer o teatro. Então, esse foi o maior patrocínio, por isso que esse grupo durou 35 anos. Infelizmente, a universidade não pode mais comportar, ela cresceu muito, com a pandemia também acho que teve alguns problemas, enfim, a última universidade onde eu trabalhei foi lá, fiquei 7 anos lá, logo depois da pandemia eu saí, muitos professores também saíram, é uma situação muito complicada, mas todos nós que ali estivemos, tínhamos camarim, um banheiro para os homens, um banheiro para as mulheres, tínhamos um piano se precisássemos, né? É, a gente cuidava do lanche um do outro. Cada semana a gente fazia um rodízio. 5 ou 6 atores, que sempre era o mesmo grupo, né? Os grupos vão se formando, né? Aquele que mora mais perto, que tem mais afinidade, cuidava do lanche do grupo todo na semana seguinte, com refeição, com lanche, com Coca-Cola, com tubaína, com um pouco mortadela, mas a gente podia ensaiar com a barriguinha cheia, né? Eu caprichava um pouco mais quando era o meu grupo, porque como minha mãe é espanhola, então eu levava pucheiro, eu levava canja, a esposa do Adamilton também nos paparicava muito. Então, sabe, você tem um espaço, poxa, meu amigo, se não tivesse esse espaço, esse grupo não teria nascido, né? E aí, assim, Mogi não está muito feliz nesta área cultural, nesta seara, não. O grupo Tum que ensaia, se eu não me engano, num ginásio, numa escola, uma hora está aqui, outra hora está ali, agora está à frente do ator e diretor Antônio Marco Barbosa, meu amigão, já fiz peça dele, inclusive, né? Tá ali na batalha, não é fácil, não é fácil. Esse é um dos grandes problemas, né? Eu sempre comento isso, que embora São Paulo seja um estado rico, né, e os municípios do estado de São Paulo, quase todos muito ricos, no campo da arte, da cultura, as políticas ainda são muito precárias, né? Sim, São poucas as cidades que têm leis específicas de fomento ao teatro, de pois é. fomento à cultura, né? Há um certo desdém, né? Há um certo descaso. E é muito triste, né? Porque quantos talentos estão aí, gente que se profissionalizou,
que surgiram justamente em grupos amadores, né? Sim, 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 Que surgiram nas suas cidades pequenas, muitas vezes, né? claro, E que ganharam o mundo, né? E não precisa muito, né? Porque o custo disso, dentro do orçamento público, né, de qualquer prefeitura, correto, né? correto. Como você mencionou, é um espaço minimamente adequado, é um profissional preparado. Há muitas pessoas que trabalham, né, ou generosamente, ou até por valores, né, insignificantes. Agora, é preciso desejo de fazer alguma coisa. E o quanto isso pode mudar vidas, né? Ou, Eu acompanho há alguns anos o trabalho lindo da companhia de dança de Diadema, né? E quanta gente maravilhosa ali da periferia de Diadema que ganhou o mundo a partir da companhia. Bom, você comentou desse seu impacto ao assistir pela primeira vez o grupo Tapa, e pouco antes você havia entrado nesse universo também mágico da fotografia. A ideia, né, porque anos depois você faz um belíssimo livro cobrindo boa parte da história do Grupo TAP. Entre o momento em que você desperta para a fotografia e o momento que você se profissionaliza como fotógrafo, inclusive se torna professor de fotografia, né? Como é que foi isso? Você já foi para a universidade dando aula de fotografia ou você foi primeiro para a sua área, para a publicidade? Como é que isso aconteceu, Cuca? olha, quando a gente começa, vai para tudo quanto que é lado, né. Eu ganhei uma câmera do meu pai na época, considerada semi-profissional, mas era uma câmera robusta, né. Hoje as câmeras são um pouco frágeis, né. Era uma Pentax Camil, muita gente começou com a famosa Pentax Camil. Infelizmente eu perdi essa câmera, houve um assalto lá na minha casa em Mogi, graças a Deus foi um só, prenderam minha mãe, a nossa empregada, meu pai ainda não havia chegado, mas a minha mãe foi abrir o portão para o meu pai entrar para almoçar, pontualmente às 11h15 da manhã, né, e os ladrões entraram junto com a minha mãe, prenderam minha mãe e tal, levaram a casa toda e a minha câmera foi junto. Mas enfim, né, eu logo que comecei a estudar na universidade ganhei essa câmera e fui praticar. Nesse ínterim, eu fui trabalhar na NGK do Brasil, já não estava mais no Banco do Brasil aqui em São Paulo, no Bom Retiro. Fui trabalhar na NGK, que era Mogi, era a fábrica onde meu pai conheceu minha mãe, uma fábrica japonesa. Meu pai, filho de japonês com brasileira, meu pai falava fluentemente japonês. Conheci o presidente da NGK, porque todos eles começaram peões lá, na década de 60, né? E pediu para o seu Takenori Naritomi, né? Bom, coloca meu filho lá na NGK. Eles se encontraram numa mercearia, para vocês terem uma ideia. E aí, seu Naritomi, até hoje, se você for lá na NGK, porque eles têm caixas, galpões e galpões, eu achei a ficha do meu pai e da minha mãe, porque eu trabalhava na RH, né? Você vai encontrar o cartãozinho do seu Naritomi lá na minha ficha. Neste momento, logo depois que eu fiz o curso e ganhei a câmera, eu conheci a Silmara, que era uma funcionária que ficou também mais de 35 anos dentro da universidade. Silmara Andere, minha grande amiga. Eu saía da NGK pontualmente às 5h30, né? Saía da NGK, saía voando para a universidade, porque a aula acho que começava às 7 ou 7h30, não me lembro, e eu ficava quase que 1h30 com a Silmara. Ângelo, acho que eu fiquei durante 2 anos, quase que todos os dias, indo ao laboratório. Porque, assim, quando eu ia com a minha turma da sala de aula, eram 100 alunos. Quando eu chegava lá, só tinha eu e a Silmara. De vez em quando pintava um gato pingado, o Everton, o Magno, que viraram grandes fotógrafos. O Everton hoje está em Nova York, mas não trabalha com fotografia. O Magno é fotógrafo. Né? A Silmara tinha essa doçura de abraçar os alunos, né? E ela me ensinou tudo,
toda a técnica que eu aprendi e que está aqui, viu, hein, sobre revelação do negativo, depois ampliação para o papel em preto e branco, papel Kodak, depois eu fui trabalhar com Ilford, perolado, né? Foi a Silmara que me ensinou. E nesse momento, o que vai pintando, você vai fotografando, né? Então, assim, eu experimentava fotografar a minha casa de madrugada, quando ela estava em silêncio. Eu já tenho essa mania de gostar da noite, de gostar de trabalhar em casa à noite. Eu não me incomodo em ficar fazendo aula até meia-noite, 1 hora, não tem problema com isso. De ficar tratando foto, porque tem que mandar para cliente, essa história toda, tal. Então, isso, Ângelo, isso é de uma riqueza que você não faz ideia. E Mogi não é uma cidade pequena. No penúltimo censo eram 450 mil habitantes. Agora já deve ter duplicado isso. Hum, Através do teatro, eu fui ficando muito conhecido na cidade, por conta do teatro. Eu estava em tudo quanto que era bar, eu estava em tudo quanto que era peça, eu estava em tudo quanto que era boteco, eu estava em tudo quanto que era evento. Eu dei um trabalho para meu pai que você não faz ideia, porque eu sou rueiro, eu gostava de rua. O que ele não conseguiu, o que ele não, conseguiu segurar as minhas irmãs, mas a mim foi muito difícil, né? E eu peitava ele, não tinha jeito. Então eu fui aos pouquinhos assim. Ô, Cuca, você não quer dar um curso aqui? O Robson, né? Que é lá de Mogi, trabalhava no TEM, Teatro Experimental Mogiano, que é uma das companhias mais longevas de Mogi, mas também trabalhando a duras penas. O TEM tem mais de 50 anos, para você ter uma ideia. Chefes meus da NGK foram fundadores, para você ter uma ideia. Seu Luiz é um deles. E o Robson me chamava às vezes para dar um curso de fotografia para uma turma de magistério, eu ia. Depois ele me chamava para outro, mas é o teatro que me uniu. Ele era de um grupo, ele era meu fã e eu era fã dele, porque ele é um excelente ator, né? Então, aos pouquinhos, aí assim, a universidade tinha um jornal chamado MC em Notícias. De vez em quando eles me chamavam para fazer umas fotos, fotografei o Ulisses Guimarães, também, quando ele foi lá. Acho que no ano seguinte, infelizmente, aconteceu aquele acidente com ele que o corpo dele e da esposa dele desapareceram no helicóptero no acidente, indo para o litoral. Então, eu fotografei. E qual era a barganha? Né? Eu ganhava um curso novo de fotografia dentro da universidade. Né? Então, meu diretor, o Adamilton, né, ele não só era diretor do TUNC, nunca ganhou um centavo por isso, ele era professor para as turmas de educação artística, de teatro, né? E ele foi subindo muito de cargo dentro da universidade, no departamento de marketing, eventos e divulgação. O Hamilton fez shows maravilhosos dentro da universidade. A agenda dele era um tijolo, ele deve ter essa agenda guardada até hoje. E eu ia muito para a universidade para ficar conversando com ele. Ele falava, Claudinei, vem para cá, porque eu não desgrudava. Não. Vem para cá, vem bater um papo hoje comigo aqui na minha sala, aqui dentro da universidade. Lá eu ia. Essa semana o ensaio vai ser mais ou menos assim, assim, assado. O que você acha dessa cena? O que você acha daquilo? A gente corta aquela cena, tal. Então, assim, eu sou rato de teatro, eu vivo para teatro, eu não saio dele, não desgrudo nunca, né? E aí, aos poucos, o Adamilton abriu uma empresa de eventos, né? E junto com não sei se ele chegou a ser pró-reitor, o Rubens Guillematti, que começou como contínuo lá na década de 70, na UMC, estudou lá, fez arquitetura, virou coordenador de arquitetura e pró-reitor. Eles abriram um departamento de eventos e o Adamilton me chamou para trabalhar com ele como freela, para fotografar, porque uma escola de Mogi resolveu abrir um curso para atores, com formação para atores com DRT, curso técnico de 2 anos, onde eu também fui convidado para ser professor ali de expressão corporal, registradinho na carteira tal. E o Adamito falou assim, olha, o colégio quer que eu faça um jornal para eles, e eu quero que você faça esse jornal. Você só não vai diagramar, mas eu quero que você entreviste todo mundo, a gente vai fazer uma lista, quero que você faça o texto, eu quero que você faça as fotos. Então as coisas foram indo. No dia que eu entrevistei o Rubens Guillematti, sócio do Adamilton, né? Eu dei uma chorada para ele, porque ele também era coordenador aqui na Unip, lá na Doutor Bacelar.
Eu falei: "Poxa, Rubinho, você podia me dar uma chance para eu dar aula lá na Unip em São Paulo". Dele: "Mas eu não tenho, disciplina para você, Claudinei". Eu falei: "Tá bom, continuei a entrevista". Ao fundo daquele evento, que era o jornal, era uma formatura de uma turma daquela escola que também tinha um curso, e tem até hoje, não acho que não tem mais, segurança do trabalho. Hoje um curso muito valorizado no Brasil. Antigamente era mais ou menos. E aí teve a formatura dos alunos, eu fui participar, fazer tudo, né. Estava eu lá de terninho e gravata, quietinho, estava tendo a banda Santa Cecília, os alunos recebendo os seus canudos, as homenagens, e tal, quando uma mãozinha me cutuca aqui, ó, e eu olho para trás. Era o Rubinho. Ele falou assim: "Você vai trabalhar comigo". Eu falei Ele falou: "Seu santo é forte". Eu falei: "Como assim?". Ele vai pintar uma vaga de disciplina de professor de fotografia lá na Unip e eu quero que você vá". E aí aconteceu. Ele tinha passado por alguns perrengues, um professor com doutorado não conseguiu segurar a turma, o problema não era o professor, a turma não era fácil. Aí uma outra professora também não estava conseguindo, aí ele falou assim: "Eu vou te chamar o seguinte, como você é sangue novo, quero que você dê aula junto com essa professora". Em 2 meses a gente recuperou a sala, Poxa, dando aula de fotografia em preto e branco. em preto e branco. E aí aconteceu. Depois eu fui, bom, enfim, fui para a FECAP, fui para Belas Artes, Casper Líder. E a ideia, o seu primeiro livro, né, foi justamente o registro, né, da trajetória do Grupo Tapa. Essa ideia veio de onde, Cuca? Anjo da guarda de novo, De novo. anjo da guarda. Eu defendi o mestrado em agosto de 2001, né. Em 2013, falei: "Ah, deixa eu ver o que que o Tapa está fazendo aqui, que peça que eles estão em cartazes, tal". Quando eu entro no site deles, estava lá, o Grupo Tapa, Uma Ponte no Arena. Aí eu fui ler o release e tal, estava lá, o Grupo Tapa ganhou uma concessão da prefeitura, a prefeitura abriu uma licitação para quem quisesse se inscrever. E o Grupo Tapa levou um projeto para encenar 16 peças, 13 peças do repertório deles, então é um recorte, tá. 13 peças do repertório deles. E mais outras 3 peças de grupos convidados, 2 infantis e mais um adulto, se eu não me engano, do Tennessee Williams. E aí eu falei: "Puxa, vou lá ver a peça", né. Era a Senhorita Júlia, do Strindberg. Então vamos lá, 2013, ali no Teatro de Arena, na Rua Teodoro Baiman. Aí você pode me corrigir, é Teodoro Baiman ou Teodoro Baima? Não, Baima, É Baima mesmo. Baiman, né? É, É. Baima. Aí eu fui lá, encontrei o Tolentino, falei: "Tolentino, posso fotografar essa temporada toda de 1 ano?". Ele falou: "Pode", né, e o grupo lá é muito rígido, né. Aí eu falei: "Tolentino, câmera faz um barulho e o teatro de arena é pequenininho, ele pode vir aí". E assim devagarzinho, foi devagarzinho. Quando eu estava lá no quinto espetáculo, fiquei 1 ano fotografando eles, né, foi tão gostoso. No quinto espetáculo cheguei mais cedo, fotógrafo, a gente sempre chega um pouco mais cedo para montar tripé, conversar com o cara da iluminação, quais são os melhores momentos de luz, essa história toda, onde eu vou ganhar mais cenas, né. Eu não gosto muito de assistir a peça antes, esta é uma marca registrada minha, tá. Eu gosto de fotografar a peça ali, ó, na corda bamba sem rede de proteção. E a Clara Carvalho e a Cris Couto, naquela noite, elas iam fazer 2 monólogos, primeiro uma, depois outra. Elas estavam se aquecendo, pá-pá-pá. Eu já havia escrito um projeto e já havia mandado pelo correio para 5 editoras de São Paulo que sempre, né, patrocinavam teatro, fotografia de teatro e livro de teatro. E nada. E a Clara Carvalho, eis que me sai com essa: "Olha o anjo da guarda aí. 2. Clau, puxa, que legal você estar aqui fotografando a gente. É tão importante a gente ter o seu registro e etc e tal, né? Falei, puxa, Clara, obrigado, né? É uma honra. A minha ideia é que saia um livro dessa temporada de 1 ano, porque
eu percebi que tem aqui um momento histórico acontecendo na cidade de São Paulo. É impressionante, Ângelo, ninguém fala nada, a Folha não falou nada nesse sentido de falar, é o Grupo Tapa, né? Eles estavam comemorando, acho que 35, 37 anos de carreira, né? Pô, 13 peças. Onde esse grupo guarda cenário? Onde esse grupo guarda figurino? Onde eles ensaiam? É uma das maiores companhias de teatro do Brasil. Ninguém percebeu que é isso. Dentro do Teatro de Arena, o maior teatro combatente, junto com o Zé Celso, da ditadura militar. Ninguém deu importância, mas eu dei. E falei, né? Mas eu falei para ela, mas eu estou morrendo no escuro. Eu mandei para 5 editoras e ninguém, né, me responde até agora, me respondeu até agora. E a Cris Couto, que estava se aquecendo do ladinho, a atriz Cris Couto falou: Claudinei, você mandou para a editora Sesc? Eu falei: mandei, mas é tão difícil chegar ao doutor Danilo Santos Miranda, professor, ele era chamado de professor. Ela falou assim: você quer que eu fale com ele? Eu falei: você quer que eu fale com ele? Eu sou amiga dele, eu sou amiga de infância da filha dele. Eu falei: puxa, Cris, né? Eu agradeço. Não deu 5 dias, a secretária do professor Danilo Santos Miranda me ligou, dizendo que ele estava em viagem com toda a família de navio, mas que no dia 8 de dezembro ele gostaria de ter uma entrevista comigo, bater um papo comigo, lá na sede onde ele ficava, no Belenzinho, né? A equipe editorial, essa história toda. E assim, isto já era dezembro, então eu já tinha fotografado quase todas as peças do Tapa, aí eu levei um PowerPoint, um DVD, não é? Selecionei boas cenas para não cansar ninguém também, mas tudo com direção do Tolentino, direção do Brian, direção da Sandra Corvelloni, quem era os autores, etc. e tal. E é isso que ele me sai com essa. Ele disse: olha, Claudinei, eu gostei muito do seu trabalho e acho que está mais do que na hora do Tapa, olha aí, o visionário que sempre foi, né? Ganhar o seu lugar, né? Nas estantes, na literatura brasileira e na fotografia. Fique tranquilo que daqui a 30 dias ou menos uma equipe editorial vai te ligar para acertar detalhes, e assim foi. No dia 16 de abril de 2016, na Livraria Cultura, para mais de 200 pessoas, às 2 horas da tarde, teve início da tarde de autógrafos sobre este maravilhoso livro aqui. O Tapa no Arena, Repertório em Imagens. Este livro concorreu ao Prêmio Jabuti como o melhor livro de fotografia de teatro. Eu não ganhei, né? Mas quem ganhou foi o Emílio Luiz. Eu sou fãzaço do Emílio Luiz. O Antônio só deixava o Emílio fotografar as peças do CPT. O Kazuo Ono só deixava o Emílio. Olha que honra, né? E aí saiu o livro do Tapa. Cuca, bom, agora, menos de 2 meses atrás, você lançou um livro nos mesmos moldes, né? Só que sobre uma outra companhia, que tem também uma longa história na cidade de São Paulo, que são os Parlapatões, né? E Isso. esse livro, como é que surgiu? Como é que surgiu a ideia? Você já era espectador dos Parlapatões? Como é que foi? Já, foi assim. Eu não vou lembrar direito, Ângelo, se foi em 2003 ou 2004, acho que foi 2004. Eu havia comprado a minha primeira câmera profissional digital. Custava uma fortuna, como custa até hoje, né? Mas eu estava dando muita aula. Tive uma época que eu dei aula manhã, tarde e à noite, para você ter uma ideia, na Belas Artes. Mas era uma delícia, né? E até porque eu tinha 30 e poucos anos. A energia era outra. E eu peguei a Veja, sim, vou começar a fotografar teatro em São Paulo também, né? Porque eu treinava lá em Mogi, com o meu grupo, com os meus amigos. No mestrado sobre o Tapa para a USP, eu fui fotografar o cenário do Navalha da Carne, o Tolentino me deixou depois da peça. Porque ali não dava, era muito intimista. A plateia ficava em cima do palco, né? A Denise Weber passava, eu sentia o cheiro do shampoo que ela usava. Era uma coisa ali, uma peça catártica também, né?
Eu peguei, não lembro se foi a revista Veja, se foi a Folha, se foi o Estadão, e aí eu vi que os Parlapatões, que eu já ouvia falar muito de Mogi, uma amiga minha veio estudar com eles aqui, a Usana, estavam fazendo uma peça, né? As Nuvens e ou Um Deus Chamado Dinheiro, do Aristófanes. Liguei para lá, falei com alguém da bilheteria que era dos Parlapatões, eu não lembro, só lembro que era uma mulher. Falei, olha, meu nome eu ainda assinava Claudinei Nakazone, como o primeiro livro do Tapa é Claudinei Nakazone. Falei, eu gostaria, posso fotografar a peça de vocês? Eu sou muito quietinho, quase não me mexo, quase não me movo, e eu deixo um CD com vocês, com as fotos em alta resolução e tal. Ela deixou, tal, eu fui. Ficou guardado aqui, 2003, 2004. O CD está aqui até hoje, original, né? No dia 7 de setembro de 2016, o ano em que eu lanço o livro sobre o Grupo Tapa, vou ver minha galera ali na Praça Roosevelt, os colegas atores que ficam por ali, sabe? A nossa turma, a nossa gente, com a nossa roupa, com a nossa maquiagem, é, que é minha praia, eu gosto, é onde eu me sinto à vontade, descalço, de pé no chão ali. Falei, vou tomar uma cervejinha lá nos Parlapatões, né? 2016, dia 7 de setembro, era feriado. Meu carro estava lá na Paulista, eu vim descendo a pé, eu deixei ele lá e eu vim descendo. Eis que eu vejo um bochicho aqui, um bochicho ali, um burburinho aqui. Os atores dos Palapatões estavam fazendo uma peça às 4 horas da tarde na Praça Roosevelt. Eis que entra mais um anjo da guarda, uma atriz chamada Fernanda Cunha, que foi minha aluna nessa escola de Mogi das Cruzes, que criou um curso de interpretação, né, com registro na carteira e tudo. A Fernanda Cunha, ela é casada com um parlapatão, o Napão, né? E a Fernanda me entra. Eu falei, Fer, deixa eu ver se eu acho a Fer aqui. É fácil achar. Os Parlapatões estão comemorando 25 anos. Dela, tamo, Cláudio, tamo sim. Falei, mas você é uma Parlapatã? Ela, eu sou uma convidada, né? Mas é como ele sempre diz, uma vez Parlapatão, sempre Parlapatão. Tô achando ela aqui. Falei, Fernanda, essa história aqui dá um livro. Vocês estão comemorando 25 anos? Dela, pois é, Clau, estamos comemorando 25 anos. Os Palapatões estão comemorando, estou procurando aqui, tá? 25 anos. E eu falei, puxa, aí eu percebi nova, só que aí já fui mais esperto. Eu falei, tem livro aqui. Ah, tem o a Fernanda Cunha aqui, ó. Essa é a Fernandinha. Sim. Grande atriz, mogiana, né? E aí, dela, o Napão não. Hugo Pozzolo daqui a pouco vai passar por aqui, né? Você quer que eu fale com ele, que eu te apresente a ele? Eu falei, eu quero. Aí o Hugo passou, eu falei, Hugo, meu nome é Claudinei Casoni, eu sou fotógrafo de teatro, eu sou ator, tenho quase 30 anos de carreira, na época 25. Já tenho um livro sobre o Tabo pela editora Sesc. Eu acho que tem um livro histórico novamente acontecendo aqui na cidade de São Paulo. Você me permite fotografar? Ele pode vir fotografar. Mesma história, a câmera faz barulho, você se incomoda? Venha, Claudinei, venha, né? Quando eu peguei um catálogo deles, um catálogo enorme, em A3, eram também 16 ou 17 peças. Do Tapa eu fiz 17 peças em um ano. Dos Palapatões eu fiz 17 peças em 2 semanas. Puxa, puxa. É uma comemoração, uma pequena mostra. Os Palapatões têm mais de 60 peças, né? Assim como o Tapa tem mais de 40. E, e aí sim, né? Aí eu fui mais rápido. Naquela mesma noite, primeiro assim, eu olhei o catálogo. Deixa eu ver se eu perdi alguma peça aqui que eu vou perder que vai sair fora do catálogo. E não perdi nenhuma, né? Porque a primeira peça que havia acontecido no dia anterior à noite, que supostamente eu teria perdido, no penúltimo dia do calendário de 2 semanas, eles iriam repetir. Falei, ok. Voltei para casa, peguei roupa preta, peguei minha câmera, peguei tripé e voltei para lá, né? Fotografei a peça das 9 depois da meia-noite. Aí, sábado e domingo eram, acho que 2 ou 3 peças, eu não me lembro. Uma na praça e depois lá dentro. Ou uma infantil às 5 horas da tarde, não é? Fiz o projeto, chamei algumas pessoas, conversei com a Aymar Labak. É muito importante
dizer sobre a importância do Aimar Labak no livro dos Parlapatões e do Valmir Santos no livro do Grupo Tapa. São dois grandes críticos do teatro brasileiro. Você conhece o Aimar, Sim, você me sim, falou, e o Valmir eu o convidei para participar do livro do Tapa, para escrever a história do Tapa. Ele não titubeou. 50 laudas, meu amigo, ou 60 laudas. Ele não titubeou e o Aimar Labak não piscou. Todos eles estão ali, entre outras pessoas. O professor Rubens Fernandes Júnior, que é diretor da FAAP, faz a orelha dos parlapatões. Mandei o projeto para a editora Sesc, para o professor Danilo. Aí, dessa vez, já a equipe editorial já falou comigo, já me ligou, falou assim, vem para cá, vamos bater papo, traz o projeto. E aí, em 2016, como demora no Brasil, né? Mas é feito num capricho que eu não posso nem, sim, sim. né? Não, o resultado, as edições Sesc têm Ah, sido um meu amigo. resultado primoroso, Eu né? sou afortunado, graças a Deus, né? Porque fotografia precisa de bom papel. Claro, claro, E, claro. e outra, uma coisa que é muito importante falar sobre as edições Sesc. Elas estão, os livros estão em todas as lojas da região de São Paulo. Não Sim, Paulo, em Mogi das Cruzes, onde eu moro, meus amigos já estão vendo os livros lá. Semana retrasada saiu uma matéria gigantesca comigo na revista Sesc, ou revista E Sesc São Paulo, né? Então, assim, isto ajuda a divulgar claro, a, claro, a claro, cultura e o claro. teatro Uma brasileiro. boa Então, distribuição, sim. Meu querido, ficaria aqui contigo mais 1 ou 2 horas, mas o tá, nosso tempo está terminando. que Eu prazer. quero agradecer profundamente esse belo depoimento sobre uma bela trajetória. Eu sei o quanto tudo que você fez até hoje profissionalmente, você fez com uma entrega visceral e por isso que os resultados são tão admiráveis. Obrigado. Só posso desejar que venham outros trabalhos nessa linha impecável que você vem trabalhando. Obrigadíssimo, meu querido. Obrigado, querido. Obrigado. A gente precisa se encontrar para autografar os livros para você. Com muita alegria. E que seja em breve. Que seja. Obrigadíssimo. Até breve. Grande abraço. Até Tchau, breve. tchau.